Olá, boa noite. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs da Casa de Francisco. Boa noite a todos os nossos visitantes. Boa noite a você que nos acompanha todas as noites, às 8h30, nesse canal do Facebook, no canal da Casa de Francisco. Todas as noites, um trabalhador diferente faz um comentário ao Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo algumas reflexões acerca desse livro maravilhoso do Allan Kardec, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa noite de hoje, eu vou estar comentando com vocês o capítulo 16, o item 14, desprendimento dos bens terrenos. É uma comunicação mediúnica do espírito Lacordaire, que foi feita na cidade de Constantina, em 1863. E por que é importante a gente falar, né, de desprendimento, de desapego dos bens terrenos? Nesse momento de pandemia, nesse momento em que todos nós estamos encarando a nossa impermanência nesse planeta de uma forma muito próxima, é muito importante a gente começar a observar que muitas vezes a gente dá valor a coisas que têm um valor muito temporário, né? E a gente esquece daquelas coisas que realmente têm um valor permanente. Então, assim, o Lacordaire, né, ele começa o texto dele falando que o apego aos bens materiais, né, maior problema desse apego é justamente porque ele destrói a capacidade de amar. Né? Quando a gente é extremamente apegado, se a gente é muito apegado aos bens materiais, a gente acaba cultivando o egoísmo, cultivando a competição ao invés da cooperação e da generosidade. Né? A gente busca, porque se a gente valoriza os bens materiais, a gente busca ter esses bens materiais. E na nossa sociedade de hoje, cultivar uma autoimagem de grandeza. Né? O que a gente vê o tempo todo, as pessoas cultivam essa imagem do ter, né, do ter um carro novo, do ter uma casa bonita, do ter uma roupa, do ter, né, um relógio, do ter um celular de última categoria, né, como se isso fizesse da pessoa alguém melhor, né, como se o fato de eu ter um bem material fosse realmente melhorar a minha qualidade de pessoa. Né? Eu vou ser melhor se eu tiver mais. Isso é uma ilusão, é uma grande ilusão. Eu trabalho como psicólogo e muitas vezes a gente vê as pessoas que estão em estado muito ruim, né, em depressão ou sofrendo. Elas dizem assim, o pior não é eu sofrer, o pior é que as pessoas olham para mim e dizem assim, mas você tem tudo, você tem uma casa, você tem coisa. Como é que você está sofrendo? Não é para sofrer, porque você não pode sofrer, porque você tem todas as coisas que as pessoas querem. Só que isso é uma ilusão, né? Ter não vai trazer felicidade. Se trouxesse, a gente não via pessoas milionárias, ricas, infelizes e às vezes até cometendo suicídio. Né? Como? Se tem fama, se tem fortuna, se tem, né? Então, assim, não é o bem material que vai trazer a felicidade. Né? Por quê? Porque nada do que a gente possui, nada disso, nada de coisas materiais são permanentes, tudo isso é temporário. Né? A gente não tem, na realidade, a gente não possui nada, a gente não possui nem o nosso corpo. Esse corpo, a pandemia está mostrando isso, né? Que a gente é extremamente frágil e perecível. Né? A existência da gente pode acabar de uma hora para outra. Né?
vê um vírus e tira a gente. Né? Então a gente tem que ter essa noção de que, na verdade, os bens materiais que a gente deseja acumular, que a gente acumula, tem a sua importância, sim, claro, tem a sua importância. A gente quer ter uma vida razoavelmente confortável, quer ter alguma coisa que a gente possa viver com algum conforto e qualidade de vida, mas não é o mais importante. Né? Então a gente vai ver, né, isso é uma coisa que ele chama a atenção no texto, né? A gente vai ver muitas pessoas que dizem, né, utilizam da ideia de que são econômicas, de que são previdentes, mas na verdade é tudo um jogo de cena para esconder o que na realidade é uma avareza, é uma cupidez, é um egoísmo. Né? E aí eles tentam dar um colorido de virtude, né, que ele diz, né, tenta dar um colorido de virtude para aquilo que não passa de egoísmo. Né? Então, assim, é muito comum, se a gente vê, né? As pessoas às vezes têm muito mais facilidade de gastar, se você, uma pessoa rica, né? Gasta 10 mil reais numa garrafa de vinho e assim que sai do restaurante não tem coragem de dar 100 reais para uma família que esteja na miséria. Né? Pega, tira do bolso umas moedinhas e dá assim e acha que já está dando muito. Né? Acha que já está sendo super generoso. A falta de noção, né, do valor da humanidade é uma coisa que às vezes espanta a gente. Né? Então a gente vai ver pessoas que acumulam e acumulam muitas riquezas e dizem, né, Lacordaire também vai chamar a atenção a isso, dizem que estão, na verdade, acumulando para deixar para os filhos, porque os pobrezinhos dos filhos vão ficar na miséria se ele não acumular aqueles milhões e bilhões e bilhões. Né? Quando, na verdade, acaba criando nesses filhos um endurecimento do coração, porque passa para esses filhos justamente esses mesmos valores de que o que vale é o ter, o que vale é a fortuna, o que vale é aparecer, é ostentar, é ter uma grande fortuna, porque se você não tiver uma grande fortuna, você vai ser um miserável. Né? E isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. E esse mesmo endurecimento é muito comum também a gente ver esses mesmos pais que criaram nesses filhos um endurecimento no coração. Quando eles envelhecem, os filhos olham para eles como estorvos. Né? Doido para que os vai morra, que é para ele poder pegar a herança. Né? Porque, na verdade, não tem amor, não tem carinho, não tem a coisa humana, porque não aprenderam, né? Foram endurecidos, foram criados para ver o ser humano como um objeto. Né? Foram criados para se endurecer e simplesmente olhar para as coisas mais do que para as pessoas. Né? E isso muitas vezes vem depois em detrimento para esses próprios pais. Né? E assim, uma coisa que é muito comum e que Lacordaire chama muita atenção é que, na grande maioria das vezes, a gente vai ver essa avareza e esse egoísmo montado em cima de um imenso orgulho. Né? Então, muitas vezes a gente vai ver as pessoas que têm alguma condição falando que assim, não, eu não vou ajudar ninguém não, porque ninguém me ajudou, não, eu consegui tudo sozinho, eu lutei, eu batalhei, eu cresci e tudo às minhas próprias custas. Mas será que foi realmente às suas próprias custas? Será que você não teve ajuda de um monte de gente que trabalhou com você, de que trabalhou para você? Será que Deus não lhe ajudou, lhe dando grandes oportunidades, abrindo portas para você? Será que o fato de os bons espíritos poderem lhe ajudar e lhe dar essas oportunidades, será que isso não vale nada? Será que realmente você conseguiu tudo sozinho? Isso é uma coisa que é importante ter
essa noção. E tem a noção também que se a gente tem essa percepção de que é difícil conseguir, e é difícil mesmo, você conseguir ter alguma coisa, você conseguir juntar alguma coisa, ter um bem, ter algumas coisas que possam lhe dar um conforto, dá trabalho. Né? Por isso mesmo é importante a gente ter caridade, ter misericórdia com aquelas pessoas que não têm essa oportunidade, que não tiveram essa condição. Às vezes porque realmente nasceram em situações que não deram essa condição. Né? Assim, se eu nasço numa família que me dá oportunidade de ter uma educação, de ter professores, de estudar, de ter boa alimentação, é claro que eu vou ter muito mais chance do que uma pessoa que nasce num ambiente violento, numa família que não valoriza a educação, que não tem uma boa alimentação. Tudo isso dificulta muito o caminho. Né? Então, ter misericórdia, ter caridade, ter generosidade é algo que vai alimentar aquilo que na verdade é importante. Né? Porque Jesus já dizia: meu reino não é desse mundo, e o nosso reino também não é desse mundo. Porque nós somos espíritos encarnados. A nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira existência, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Né? Nós estamos aqui temporariamente. E em cada encarnação que a gente vem, a gente tem uma vida diferente. A gente não vai ter sempre as mesmas oportunidades que nós estamos tendo agora. Pode ser que em outra vida a gente nasça numa condição mais difícil e aí a gente vai precisar de ajuda também. Né? Mas será que a gente plantou as sementes para poder colher? Aí é que está. Né? Se a gente se apega aos bens materiais, isso vai embora. Quando a gente morre, o caixão não tem gaveta e fica tudo aqui. Né? Mas os bens espirituais, aquilo que a gente cultiva do bem que a gente faz, as boas ações, as boas atitudes, né, os bons pensamentos, tudo isso sim vão ficar como verdadeiras heranças para vidas futuras. Né? Aquelas situações onde a gente ajuda o outro, a gente está cultivando, a gente está plantando sementes para mais na frente, quando a gente também precisar de ajuda, a gente ter o que colher. Né? Em outras vidas que a gente vê na frente, a gente pode colher aquilo que a gente plantou aqui. Né? E a gente só vai colher aquilo que a gente plantar. E a gente só vai colher aquilo que a gente plantar em termos espirituais. Se aquilo que a gente planta é só bens materiais, esses bens vão se perder. Mas se a gente planta o bem, se a gente planta a generosidade, a caridade, né? Isso são coisas que vão nos servir mais na frente como em poupanças, né? Digamos assim, poupanças que a gente vai fazer, que a gente vai poder sacar mais na frente quando a gente realmente precisar. E sempre a gente vai precisar, né? Porque a gente não está o tempo todo por cima. Tem épocas que a gente está em cima, tem épocas que a gente está embaixo. Quando a gente está em cima, a gente tem que cultivar o bem para poder, quando a gente estiver embaixo, a gente ter uma mão para nos ajudar. Né? Então, assim, lembrar isso, né? Lembrar que a gente tem que cultivar o bem para manter as portas abertas para a gente, para que os bons espíritos possam nos ajudar, para que Deus possa nos olhar com bons olhos e quando a gente estiver em dificuldade, esticar a mão para a gente e dizer: não, você merece porque você fez o bem. Né? Então, é esse bem que a gente precisa cultivar, né? Não o bem material. Ter o suficiente é ok, né? Mas ter em excesso e se apegar em excesso, se prender a esses bens materiais, realmente não é algo positivo, nem algo que vai nos fazer bem. Um grande abraço, um grande beijo. E antes de ir, eu queria renovar que todos nós aqui estamos enviando boas vibrações para o Erlon, para a Cíntia, para o meu amigo Ivan, aqui de onde
eu vivo, meu amigo, que estão no hospital, estão nesse momento passando por situações difíceis e que estão lutando para manter essa vida nessa encarnação ainda. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Tchau.